Fala galera, tudo bem? Essa é a aula 11, já não dá nem para contar na mão, são 11 semanas seguidas de conteúdo para você que se interessa por produção de eventos. A gente está fazendo uma linha cronológica desde lá da concepção inicial, da parte que você está criando a ideia do teu evento até a realização em si. A gente está andando cronologicamente e a gente se encontra na etapa da produção. O que é a etapa da produção, como a gente falou nas aulas anteriores? É quando você vai tornar teu orçamento prévio em definitivo, certo? Hoje a gente vai falar sobre negociação. E por que negociação? Porque você, responsável pela produção do evento da tua atlética, você tem que ser um bom negociante. É uma característica fundamental de um bom comprador. E você tem que ser um bom comprador. Porque um cara que faz as compras, um comprador, ele é responsável por fechar contrato. E você já deve ter percebido que desde quando a gente começou a falar sobre a etapa da produção, você está indo atrás de contrato, de fechar contrato, de encontrar fornecedor. Então você é um comprador e uma característica que você tem que desenvolver é a característica da negociação. Você tem que ser um bom negociante. E o que é um bom negociante? Isso é algo que vem com experiência, logicamente, mas um bom negociante é um cara que sabe do que ele está negociando, ele sabe do que ele está falando. Então ele fala com propriedade e assim a negociação ela vai se desenrolar. Eu vou contar algumas experiências que eu tive aqui durante essa aula e eu vou falar um pouco sobre parâmetros da negociação, porque é isso que o negociante sabe do que ele está falando. Ele conhece os parâmetros da negociação, ele conhece preço, qualidade, parcerias, possibilidade de patrocínio, ele sabe enriquecer a negociação para trazer o maior número de fatores possíveis que podem ajudar ele, que podem fazer com que o evento dele ganhe mais. Então ele tem que ter experiência, isso só vem com experiência, de você já ter feito orçamentos de outras festas, de você já ter negociado outros quesitos, você sabe do que você está falando, então você tem propriedade para falar e a negociação ela vai se desenrolar. Quais são as melhores pessoas para fazer a negociação no evento da sua atlética? É o diretor financeiro e o diretor de evento. Por quê? Porque ele já tem experiência. O diretor de evento é o cara que ele vai atrás, provavelmente é o cara responsável pela produção do evento. Então ele vai atrás de fornecedor. Se ele vai atrás de fornecedor, ele tem números na cabeça. Ele sabe que um cobra 500, outro 400, outro 600 e ele vai negociar nesses valores. O diretor financeiro, por outro lado, é o cara que paga. Então ele conhece muito bem os valores. O diretor financeiro ele tem os números na cabeça. Então ele sabe que ele não vai pagar esse preço que o cara está dando de primeira, porque você vai entender que quando você vai fazer um orçamento, ele vai jogar o preço lá em cima e essa é a etapa inicial da negociação. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então ele sabe que aquele preço está absurdo, ele vai jogar lá embaixo num teto. Certo? É assim que caminha uma negociação. Então esses caras que têm experiência, eles são cotados para negociar. Eles sabem dos parâmetros da negociação. Hoje, na aula 11, a gente vai falar sobre alguns parâmetros da negociação de cada uma das estruturas de custo. Como eu disse, a etapa da produção ela é responsável por definir o valor de custo de todos esses itens que a gente estruturou lá na aula 1 e na aula 2, certo? Então, cada uma deles tem um parâmetro de negociação diferente. Eu poderia fazer uma aula específica só sobre os parâmetros de negociação de cada uma delas. Eu vou dar resumidamente os parâmetros de negociação de cada uma delas hoje e depois, nas próximas aulas, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre cada uma delas, certo? Voltando na parte da experiência lá do diretor financeiro e do diretor de eventos, que tem que ter essa experiência para poder negociar bem. Isso de negociar bem é também manter os parceiros próximos. Você também já deve estar lembrado que eu falei sobre isso, sobre a importância de você ter parceiros, fornecedores que vão te ajudar, que vão ter uma relação de ganho maior entre você e entre eles. Tem que lembrar que a negociação é uma relação, você vai estabelecer uma relação de ganho para a tua atlética e para o fornecedor, não só para a tua atlética, porque senão a negociação ela não vai funcionar. Você vai entender isso conversando com as pessoas e negociando. Essa questão de trazer os fornecedores para perto, que quando eles estão alinhados com os valores da atlética, quando eles se identificam com os propósitos que você apresenta para ele na etapa da negociação, que é essa que a gente está falando, quando você traz ele para perto, ele se torna um parceiro seu. Isso na engenharia de produção, a gente fala de cadeia de suprimentos, de gestão de cadeia de suprimentos. Um bom comprador, ele é um gestor de cadeia de suprimentos, aquele cara que vai compreender o evento dele não como um caso isolado, mas que tem fornecedores, que tem fornecedores, que tem fornecedores. Então, quanto mais perto do evento dele ele trazer esses fornecedores, mais bem sucedido vai ser essa relação de compra, ele vai poder trazer os melhores preços, ele vai ter preços diferenciados, certo? Um bom negociador é um bom produtor de eventos, consequentemente, certo? Então vamos lá, falando um pouco sobre os parâmetros de negociação de atração. A gente já falou um pouco sobre isso, mas quando a gente vai fechar um contrato com uma atração, seja ela nacional ou não, você tem o preço, você tem a forma de pagamento e você tem aqueles custos indiretos, certo?
todos esses casos da estrutura de custo, você vai ter 3 parâmetros de negociação que nunca vão sair e que eles são base. Quais são eles? Preço, como eu disse, a forma de pagamento, se você vai dar um sinal grande, se você vai pagar depois do evento, isso é muito importante para você, porque como eu disse na aula anterior, o paralelo entre vendas e produção é a gestão dos recebíveis e das despesas. Você que está responsável pela produção do evento tem que ver se você vai ter dinheiro para pagar os sinais. Então a forma de pagamento é importante para você fazer uma negociação. E o outro terceiro fator é o que ele está incluindo nessa negociação, ou seja, o cara do palco ele está dando só o palco ou ele está dando uma estrutura de camarote junto? O cara do som ele está dando só o som ou ele está dando 12 par LED junto? Entendeu? O que está incluindo nesse contrato? Certo? Então na atração não vai ser diferente, você vai negociar em cima de preço, você vai negociar em cima de forma de pagamento, você vai ver lá que vai ter um sinal, normalmente se tem um sinal, e você vai negociar em cima do que? Dos custos indiretos do artista, certo? Normalmente os caras mandam, vou ter que mandar uma equipe de 3 pessoas, precisa de passagem aérea, hospedagem, alimentação para todos eles e tal. Você vai negociar em cima desses valores, dos custos indiretos de produção, e você vai negociar também se vale a pena um contrato colocado. Lembra que a gente falou sobre contrato colocado na aula sobre atração? É um contrato que você só dá o valor direto para o cara e ele se vira com custo indireto. Então ele vai se virar com custo de transporte, de voo, de alimentação. Então aqui na atração a gente tem o custo, os custos indiretos. A gente vai ter se vale a pena, se vai negociar se vale a pena um contrato colocado. E outro ponto importante na atração é a possibilidade de dobrar o artista. O que é dobrar o artista? A gente falou também sobre isso também na aula de atração. Dobrar o artista é quando você traz ele para a tua cidade e você, outras festas compram o passe dele também. Então você vai dividir com eles os custos indiretos e você pode talvez reduzir o cachê dele. Então, quando você dobra um artista, muitos deles reduzem o cachê porque você está trazendo outro contrato para ele, certo? Dobrar o artista. E aí você vai negociar sobre esses pontos. No bar, a gente vai ter uma aula de bar, a gente ainda não falou sobre bar, vocês devem estar curiosos esperando esse assunto que é muito importante para a gestão do evento. Mas no bar o que eu posso te antecipar que você vai ter que negociar é a questão de preço, obviamente, forma de pagamento, e nessa questão de forma de pagamento, o mais importante para o teu evento, seja ele open bar ou não, é a possibilidade de consignar as bebidas, ou seja, você pagar só sobre o que você conseguiu. Então no bar você vai normalmente negociar sobre preço, como sempre, e sobre consignação, certo? Os contratos consignados de bar, eles são, cara, eu recomendo para você fazer consignado porque é muito difícil você acertar a quantia, isso vem com a quantia de consumo que você vai ter que pedir, isso vem com muita experiência de evento, a gente vai acertando cada vez mais, é normal, só que você vai errar e é normal também você errar, então opte por fazer um contrato consignado e opte por não subir muito o preço individual das bebidas por conta da consignação. Normalmente um contrato consignado ele tem um preço mais caro. E aí a dica que eu te dou é consiga o consignado e não aumente o preço das bebidas. É uma tarefa difícil, mas tem um parceiro distribuidor que você vai conseguir isso. Na alocação, esse é o ponto mais importante da negociação, é onde você tem que negociar mesmo. As melhores experiências de negociação que eu tive foi em cima de locação, e eu vou contar um caso daqui a pouco. Por quê? Porque a locação, como eu te disse, ela vai influenciar em todos os outros custos da tua estrutura de custo. Então, para você negociar a locação, você vai negociar estrutura, você vai negociar bar, você vai negociar serviços. Por quê? Porque, bom, na locação, às vezes os caras têm segurança na casa, os caras têm limpeza, os caras têm produto de limpeza. Você vai incluindo isso no contrato, vai aumentando o custo da locação, mas vai reduzindo os outros custos.
Por isso que você, negociante, você responsável pela produção do evento, tem que saber o teu orçamento de cabo a rabo, você tem que estudar teu orçamento. Você tem que saber quanto que você está pagando para a empresa de segurança lá, para saber se é mais válido você fechar com a segurança da casa, pagar menos. Mesma coisa produto de limpeza, mesma coisa estrutura. Entra naquela questão lá se o local é aberto ou fechado, se você vai pagar mais por estrutura ou não, se já tem bar na casa, se você tem pallet que a casa pode te dar, se a casa pode te dar gradil. Então, casas de eventos, o nome deles já diz, eles são uma casa especializada em eventos, então ele já tem essas coisas de estrutura que você vai precisar gastar e que às vezes compensa você manter o preço da locação que ele te deu ou você reduzir no teto dele e aí conseguir incluir custos de estrutura que você ia gastar aqui na locação para reduzir o seu custo de estrutura e assim ganhar, certo? Então na locação, vou deixar um asterisco aqui para você negociar de fato, e aqui entra serviços, como eu disse, da casa. Vai entrar também a estrutura que a casa oferece, se eles vão disponibilizar gerador ou não, se você vai ter que pagar mais por isso. Por exemplo, na usina 5 é tudo cru, você tem que pagar tudo, e eles não têm isso disponibilizado lá. Só que a gente conseguiu na hora, nessa negociação, mantemos o preço, que a gente tinha conseguido já na negociação de preço, e a gente conseguiu pallet para fazer banco, para fazer decoração, a gente conseguiu gradil para cercar toda a nossa área. Foi muito boa a negociação nesse ponto de locação com eles. Serviços da casa, estrutura. E aí depois eu vou contar um caso que foi na locação, que a gente não tinha dinheiro para pagar e a gente negociou o bar para pagar uma locação mais barata. E aí entra a expertise do negociante, né? Você vai ver que se você souber o teu orçamento de cor, você vai negociar muito mais fácil. Eu estou falando isso, estou frisando isso porque é realmente isso. Muitas pessoas elas querem chegar, porque a parte da negociação é realmente uma parte divertida de você fazer evento. Você conhece pessoas do ramo, você conhece gente fora do ramo. E as pessoas, quando elas entram na produção de eventos, elas querem ir direto na parte da negociação. Eu lembro que tinha uma caloura minha que ela estava como coordenadora financeira e ela estava chateada comigo porque eu não levava ela nas negociações importantes. Não levava ela e falou, poxa, eu só estou fazendo contagem de ingresso e orçamento, você não me leva para negociar. E eu falei para ela, um bom negociador, um bom negociante, sabe o orçamento de cor. Não vale a pena eu te levar numa negociação agora para você ver e ficar olhando e achar que é assim do nada. Quando você souber todos os orçamentos dos eventos passados que você fez, os orçamentos de agora, você não precisa nem estar comigo, você vai saber negociar tranquila, sozinha. Hoje ela é diretora financeira da Atlética e está mandando bem pra caralho. Então, ela foi conhecendo, foi aprendendo as coisas e com essa experiência ela se tornou uma boa negociante. É isso que eu estou tentando frisar, é isso que você tem que levar dessa aula. Na estrutura você vai negociar basicamente o que inclui, né? Então, você vai lá pagar som, luz e tal, às vezes o cara é irredutível no preço, ele mandou o preço lá em cima, você já conseguiu reduzir e é o máximo que ele está reduzindo, você não consegue baixar mais e teu orçamento está estourando, você vai jogar, vai tentar enfiar a faca nele no que ele pode incluir a mais, tipo, você consegue colocar 2 torres de som a mais, consegue colocar mais decoração de luz, consegue colocar mais par LED, é nisso que você vai ter que negociar em estrutura. Lembra, o passo você baixa o preço no máximo que você consegue e aí você vai colocando os itens que você quer incluir para não aumentar o seu preço com outros fornecedores. Então aqui na estrutura você vai negociar muito sobre o que está incluindo, o que inclui o contrato. Em serviços, cara, serviços é muito difícil você negociar, é bem difícil você conseguir baixar o preço. O que você vai negociar é no número de funcionários que você está contratando. Então você tem que, muitas vezes as empresas de segurança querem jogar um número astronômico de seguranças a mais que você não precisa, você vai negociar nesse número, socorrista também, de quantos você precisa. Para isso você tem que conhecer sobre segurança de eventos, você tem que conhecer sobre socorrista, para poder reduzir com consciência e não falar um número absurdo, o cara vai rir da sua cara, não vai fechar o negócio.
Você tem que reduzir com consciência esse número de funcionários e também reduzir, talvez, se você consiga reduzir o preço por hora. Normalmente você paga por hora, né? Então é 130 por segurança, você vai baixar para 120. Mesma coisa nos socorristas. Então aqui você vai sobre o valor da hora. Você vai negociar sobre isso e sobre o número de funcionários. O marketing é uma estrutura de custo que a gente ainda não falou, porque o marketing ele é muito mais relacionado com a parte das vendas, então a gente vai falar sobre os custos de marketing na etapa das vendas, mas eles englobam custo com tráfego, com planejamento de mídia, impulsionamento de publicações, também englobam custo com banner, com A3, A4 que você vai imprimir para divulgar e tal. Eles englobam também custo com comissão. Se você estiver tratando com comissão, as comissões de vendas eu colocaria aqui no marketing. E é isso, não tem muito o que negociar nesse ponto. Você vai negociar com a gráfica o valor do banner e tal, mas não é aqui que você vai ter que negociar com mais afinco. Eu diria mais para você focar na negociação com a locação, com o bar e as outras coisas. E outros também, a mesma coisa, são custos imprevistos, como eu já te disse, você não previu eles vão acontecer, você vai negociar normalmente sobre esses 3 parâmetros que são os principais: preço, forma de pagamento e o que está incluído no contrato. Você viu que os parâmetros de negociação para cada tópico de custo, eles são infinitos, né? Eles são variados, só que eles sempre vão no preço, na forma de pagamento, no que inclui, atração, custos indiretos, preço, colocado ou não, preço também. Se você consegue dobrar o artista, preço, forma de pagamento, quando que você vai pagar ele, bar, se é consignado, totalmente preço e forma de pagamento, locação, serviços da casa ou estrutura, o que está incluindo e preço. É nisso aí que você vai ter que focar a sua negociação e isso só vem com experiência. O que eu digo por experiência? Teve uma festa que a gente fez, que é a festa, o baile da década, que teve o Mr. Catra, vocês já devem ter ouvido falar. Nessa festa, a gente fez uma loucura, a gente dobrou o nosso público em menos de 6 meses, mais que dobrou, a gente tinha feito uma festa para 1.200 pessoas, a gente chegou no Mr. Catra com 3.000 pessoas, era o nosso planejamento de vendas, um tiro no escuro total, era 10 anos do curso, a gente queria fazer uma festa épica e fez. Só que no meio do caminho, nesse encontro entre produção e vendas, a gente não tinha dinheiro para pagar a locação, um dos sinais da locação, e a gente teve que ir lá negociar o sinal. E foi meu primeiro ano como diretor financeiro, meu primeiro evento como diretor financeiro, caiu no colo, mas eu estava focadaço em fazer esse evento virar e eu sabia o meu orçamento, minha projeção de bar, que a gente vai falar, eu sabia isso de cor. Cheguei para negociar com o cara. E por que você tem que saber isso de cor? Porque você não vai negociar com o computador, você não vai negociar por carta, você vai negociar na hora, no momento. Então você tem que estar com aquilo na tua cabeça, sabia todos os números de cor. E o cara veio e me fez uma proposta cretina. Ele queria 30% do meu bar em troca das parcelas da locação. E aí eu já tinha essa projeção de vendas, ele não conhece o meu público, eu conheci o meu público. A gente que estava negociando com ele, estava eu, o presidente na época era o Felipe, o vice-presidente Pedrinho estava lá, e a gente conhecia o nosso público, a gente fez umas contas, viu que não valia a pena, porque ele estava chutando o nosso consumo alto, a gente fez uma contraproposta em cima de um público que a gente ia criar só para ele, a gente ia criar um camarote em cima que o bar seria inteiro dele, e ele estava apostando num público que consome combo, que ele ia vender os produtos que ele tem margem de ganho mais alta, só que o nosso público consome gummy, é um público universitário. A gente sabia que o bar de cima não ia dar tanto retorno para ele, a gente deu uma porcentagem do bar em troca das parcelas da locação e conseguiu pagar e alterou a forma de pagamento. Ao invés de sinal antes do evento, a gente conseguia pagar só depois do evento em cima do que foi consumido no bar. E com isso a gente diminuiu o nosso custo de locação, porque o que ele faturou no bar, a porcentagem que ele faturou no bar foi menor do que o custo que a gente ia pagar para ele antecipado. Percebe? Então, esses parâmetros de negociação, eles vão alterar toda a sua estrutura de custo. Aqui a gente está falando sobre tudo e cada uma delas influencia na outra. E como eu disse, a locação, por ser uma casa de eventos, eles ganham dinheiro com isso, eles vão ter expertise para negociar com você, bar, para negociar a porcentagem de bar, veja só. E deu certo. No final deu certo, a gente acabou pagando menos, foi uma baita experiência que a gente teve. Outra experiência que eu posso contar para vocês, no Baile da Mentira 2, a gente estava com uma festa
correndo tudo certo, nunca tinha, juro, a gente nunca tinha feito um planejamento tão assertivo, a nossa projeção de vendas estava indo certinho, nossos custos estavam indo certinho, a gente ia fazer uma festa com o maior lucro da história da Atlética. O que aconteceu? A casa de eventos com que a gente fechou foi interditada. Bateu uma fiscalização lá, eles interditaram na quinta-feira antes do evento. Veja, a gente tinha 1 semana e 2 dias na quinta-feira antes. Tinha 10 dias para achar um outro local para colocar 1.200 pessoas, que a gente já tinha vendido ingresso, a gente não tinha para onde correr e a gente tinha que encontrar lugares que estavam dispostos a acolher nossa festa, sem prejudicar o nosso orçamento. A gente ficou esses dias correndo atrás de local, a gente foi para onde? Na usina 5, onde por coincidência o GG, que é o dono da T2, lá, dono da Tribaltec, estava fazendo uma festa na sexta-feira, a nossa era no sábado e a negociação era: a gente ia dobrar o nosso orçamento para conseguir fazer na usina 5 com todo o equipamento, com a festa montada, que ele ia deixar de sexta para sábado para a gente usar as coisas. Isso encarecia o nosso orçamento em R$30 mil. E aí na hora a gente teve que tomar essa decisão, negociando com ele esses valores sobre o que incluía, o que não incluía nesse pacote com a festa montada e tal. E a gente deu um tiro, a gente acreditou que ia valer a pena a gente mudar para a usina, aumentar nossas vendas e dobrar o nosso orçamento em 10 dias para vender o dobro de ingressos que a gente precisava. A gente conseguiu fazer e no fim a festa bateu lá com 1.500 de lucro, foi quase no 0 a 0, só que para uma festa que estava para ser cancelada, que a gente ia ter um prejuízo de voltar ingresso, para uma festa que a gente bateu no 0 a 0, subiu para a usina 5, aumentou o patamar da nossa produção de eventos, foi uma baita negociação, e sem contar a experiência de estar negociando com um dos grandes da cidade, se não o maior nome de eventos da cidade. Isso aí, só quem está fazendo a produção de eventos passa, só quem está correndo atrás de resolver BO que aparece de última hora passa, e eu recomendo muito para você que gosta dessa área, se especialize, vá atrás, é muito gratificante você resolver um problema dessa magnitude com uma solução gigante, fazer uma festa melhor do que você tinha planejado. Só quem está com o orçamento internalizado na cabeça, com as ideias claras, você consegue tomar essas decisões corretas, e é sobre isso que a gente está falando desde então. Você já deve ter percebido que desde que a gente começou a entrar na etapa de produção, eu estou falando para você que você vai ser uma máquina de resolver problemas. E é nessas horas que os problemas vão aparecer. Eu estou falando sobre negociação porque o orçamento prévio que a gente fez, ele tá barato, cara. Você vai pegar o orçamento real, vai explodir teu orçamento, e aí você vai ter que se virar para fazer pagar. Você vai ter que se desdobrar para fazer pagar, você vai ter que aumentar a projeção de lotes, você vai ter que motivar pessoas, aí entra o cara das vendas. E é isso que você vai ter que fazer produzindo eventos. É divertido? É muito divertido. É estressante? É estressante pra caralho. Mas eu gosto e eu tô aqui ensinando para vocês a arte de produzir eventos. Essa foi a aula 11, meu nome é Daniel Careca, muito obrigado por estar participando e assistindo até aqui. Boa. Se você curtiu, dá um like. Caralho.